inspirado em fatos reais, dizia a orelha do livro. Mas aquilo não era inspiração. Era um crime. Era roubo. E a ladra era a amante do meu marido. Aquela frase, na página 23, sobre como o cheiro de chuva em São Paulo trazia uma melancolia boa, era minha, palavra por palavra, tirada de um e-mail que eu tinha mandado para ele há 5 anos, numa madrugada de insônia e saudade durante uma viagem de trabalho. Antes de eu te contar como eu usei a lei, a minha profissão e o ego gigantesco dela para transformar o lançamento do seu best-seller na cena mais humilhante da história da literatura brasileira, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque essa história é um manual de como a justiça pode, sim, ser a melhor vingança. A vingança por uma promessa quebrada é como um segredo devastador que se revela quando o traidor menos espera. Meu nome é Gabriela e olha, eu preciso que você entenda uma coisa. Até pouco tempo atrás, minha vida parecia um roteiro perfeito, sabe? Daqueles de comercial de margarina. Eu era casada há 12 anos com o Fábio, um publicitário todo charmoso, cheio de lábia, e tinha uma carreira que eu amava como advogada, especialista em propriedade intelectual. Juro. A ironia disso tudo quase me fez desabar. Pensa comigo. A mulher que passa os dias protegendo a criação dos outros, patentes, marcas, direitos autorais, teve a própria alma roubada e publicada em livro. E é bizarro pensar que nossa história começou justamente por causa disso, do nosso trabalho. Foi numa daquelas reuniões de agência intermináveis. Ele era o diretor de criação, vendendo o peixe dele, e eu era a advogada do cliente, a chata, que apontava todos os furos legais da campanha. Ele sempre me disse que se apaixonou ali por eu ter sido a única pessoa na sala que não caiu no papo dele. E eu acreditei. Nós construímos uma vida que parecia sólida, segura. Não era só sobre ter um apartamento bonito ou fazer viagens legais. Era sobre a parceria, o respeito que eu achava que a gente tinha. Pelo menos era o que eu pensava, até que as rachaduras começaram a aparecer. Ah, você sabe como é, né? Começa pequeno. Um distanciamento aqui, um celular que de repente vive virado para baixo ali, umas viagens de trabalho que surgiam do nada no fim de semana. É o clichê de sempre, eu sei. Mas o que eu não podia imaginar era que esse clichê era só a ponta do iceberg. A coisa toda ia tomar uma forma muito mais perversa, muito mais doentia. E essa perversidade tinha nome: Beatriz. Fábio a mencionou pela primeira vez num jantar. Uma escritora genial, Gabi, você precisa ver. Ela está escrevendo um romance que vai mudar tudo. Ele falava com um brilho no olho que eu não via há anos. Um brilho que não era mais para mim. Beatriz era do círculo de artistas e intelectuais que a agência dele adorava bajular. Comecei a ver fotos deles juntos em eventos, sempre com a legenda Noite de Inspiração. Meu estômago revirava. A confirmação da traição veio da forma mais banal possível, uma fatura de cartão de crédito detalhando um fim de semana num hotel boutique que definitivamente não era uma viagem de trabalho. A dor foi aguda, real, mas o que veio depois foi muito pior. Semanas depois de eu descobrir, mas ainda sem confrontá-lo, mantendo aquele silêncio pesado em casa, Fábio chegou com um livro na mão. A capa era bonita, um tom de sépia, com o título Nós em Sépia. O nome da autora, Beatriz. É o livro da Bia, saiu hoje, ele disse, com um orgulho que não cabia nele. Ela me deu uma cópia autografada. Disse que eu fui uma grande inspiração. Ele me entregou o livro e foi tomar banho, assobiando. E ali, sentada no sofá da minha sala, eu comecei a ler. E foi aí que o meu mundo acabou de verdade. Não era só a frase sobre o cheiro de chuva. Eram parágrafos inteiros. Detalhes sobre a morte do meu pai, a forma como eu descrevi o luto numa troca de e-mails com o Fábio, estavam lá, romanceados. Uma briga que tivemos sobre filhos, nossos medos, minhas palavras exatas, estavam na boca da personagem principal. A descrição do nosso primeiro apartamento, o apelido idiota que eu tinha para ele, tudo. Ela não tinha se inspirado na história deles. Ela tinha roubado a minha. Ela pegou a nossa intimidade, as minhas vulnerabilidades que eu confiei ao meu marido e transformou num produto para vender. Eu me senti invadida, exposta, violada de uma forma que a traição física nem arranhava. Aquela noite, eu não dormi.
Fiquei lendo e relendo, com o notebook aberto do lado, comparando cada página com os e-mails que eu guardava. Era um cópia e cola descarado, maquiado com um adjetivo aqui e outro ali. E naquele momento, eu percebi que a traição dele tinha sido apenas o começo. O verdadeiro inferno estava prestes a começar. No dia seguinte, eu o confrontei, com o livro na mão e o notebook aberto, mostrando os e-mails lado a lado. A reação dele não foi de choque ou de culpa, foi de irritação. "Nossa, Gabriela, você está exagerando", ele disse, passando a mão no cabelo. "Isso é arte. A Beatriz te admira. Ela só usou um pouco de inspiração. Você devia se sentir lisonjeada." Lisonjeada? Eu queria gritar, quebrar tudo, mas a minha voz saiu fria como gelo. Lisonjeada por ter minha vida privada, minha dor, meus segredos expostos num livro para qualquer um comprar, Fábio? Você deu a ela meus e-mails? Ele gaguejou. "Claro que não. Eu só desabafei com ela. Contei nossas histórias. Ela tem uma memória ótima." "Vê se pode." Ele confessou na minha cara que usou nossa vida como entretenimento para a amante. E o pior ainda estava por vir. O livro começou a fazer sucesso. Entrevistas, resenhas positivas. Numa delas, online, uma jornalista perguntou a Beatriz sobre a autenticidade da história. E ela, com aquele ar de superioridade, respondeu: "A inspiração vem de todos os lugares. Às vezes, até da vida de pessoas mais pragmáticas que não conseguem ver a poesia em suas próprias existências. Eu apenas dei um sentido artístico a uma história que, de outra forma, seria esquecida." Ela estava falando de mim. Ela me chamou de medíocre em rede nacional. E o Fábio? Ele curtiu a postagem da entrevista. Foi a gota d'água. Naquele segundo, a Gabriela esposa, a mulher de coração partido, morreu. E a doutora Gabriela, a advogada especialista em propriedade intelectual, com sangue nos olhos, nasceu. E quando eu achava que o poço não tinha fundo, ele apareceu. O advogado da editora me ligou. Uma voz mansa, paternalista. "Doutora Gabriela, soubemos do seu descontentamento. Gostaríamos de evitar qualquer mal-entendido. Estamos dispostos a oferecer uma compensação financeira, um valor substancial para que esse assunto se encerre." Eles me ofereceram dinheiro, R$50 mil, para eu vender meu silêncio, para eu assinar um papel dizendo que a violação da minha vida tinha um preço. Aquilo foi o insulto final. Era a prova de que eles sabiam que estavam errados. Eles não estavam propondo um acordo. Estavam tentando comprar a minha dignidade. Desliguei o telefone e a minha decisão estava tomada. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre justiça. Era sobre pegar a minha narrativa de volta. Naquele fim de semana, eu não fui para casa. Fui para o meu escritório. Aquele lugar que sempre foi meu refúgio profissional virou meu quartel-general. Eu me tranquei lá com caixas de café e uma raiva fria que me mantinha acordada. O processo foi metódico, cirúrgico. Imprimi cada e-mail relevante dos últimos 10 anos. Levei tudo a um cartório e pedi uma ata notarial, um documento com fé pública que atestava a existência e o conteúdo daquelas correspondências digitais. Juro, a cada página que eu carimbava, eu sentia um pedaço da minha força voltando. Depois, passei 48 horas seguidas construindo a petição inicial. Não era um documento, era a minha obra-prima. Criei uma tabela com 3 colunas. Coluna A, o trecho do meu e-mail. Coluna B, o trecho idêntico ou parafraseado do livro Nós em Sépia. Coluna C, o número da página. Eram mais de 60 violações claras, inegáveis. A petição não pedia só danos morais pela exposição. Pedia a suspensão imediata da venda e distribuição do livro por violação de sigilo de correspondência, um direito garantido pela Constituição. Eu não estava processando uma escritora por plágio. Eu estava processando uma criminosa por roubar a minha vida. Gente, vocês não imaginam o custo disso. Não o custo financeiro, que foi alto, mas o custo emocional. Cada noite mal dormida, revivendo cada memória, cada palavra, sabendo que elas tinham sido profanadas. Cada xícara de café que tinha gosto de cinzas, a ansiedade antes de cada passo, o medo de não dar certo, de ser humilhada de novo. Eu tive que transformar a minha dor mais profunda em um argumento jurídico,
dissecar meu próprio coração como se fosse uma peça de evidência. Mas a cada parágrafo que eu escrevia, a cada prova que eu anexava, eu não estava apenas construindo um processo. Eu estava reconstruindo a mim mesma. O dia do lançamento oficial do livro foi marcado para uma quinta-feira, numa das livrarias mais chiques da cidade. O evento prometia ser o auge da carreira de Beatriz. A imprensa toda estava lá. Fotógrafos, críticos, blogueiros. Eu sabia que Fábio estaria lá, na primeira fila, aplaudindo, o muso orgulhoso. Era o palco perfeito, o palco sagrado dela, e era lá que o castelo dela ia ruir. Contratei um oficial de justiça para me acompanhar. Um homem discreto, que ficou do lado de fora aguardando meu sinal. Eu entrei na livraria sozinha. Vesti meu melhor terninho, um salto alto que me dava confiança e uma maquiagem impecável para esconder as olheiras. Ninguém me reconheceu. Eu era apenas mais uma na multidão. Peguei uma taça de espumante e fiquei no fundo, observando. Beatriz subiu num pequeno palco radiante. Agradeceu a todos, falou sobre o processo criativo exaustivo e, claro, agradeceu sua grande fonte de inspiração. Olhou diretamente para o Fábio, que quase explodiu de vaidade. Quando ela abriu para perguntas, o silêncio pairou por um instante. Foi a minha deixa. Eu caminhei lentamente até a frente. Todas as cabeças se viraram para mim. Peguei o microfone. Beatriz, parabéns pelo livro. É uma obra de ficção realmente detalhada. Comecei, com a voz calma, firme. Ela sorriu, achando que era um elogio. Eu tenho uma pergunta. Na página 84, a personagem descreve o medo de perder o pai para o câncer. Você poderia nos contar como foi o seu processo criativo para escrever algo tão íntimo e doloroso? A cara dela mudou. Ela não esperava por aquilo. Gaguejou. Bem, é o trabalho do escritor. Imaginar, sentir a dor do outro. Imaginar. Cortei, ainda calma. É que a descrição é idêntica, palavra por palavra, a um e-mail que eu escrevi para o meu marido Fábio há 3 anos, na noite em que meu pai morreu. E já que ele está aqui, talvez ele possa confirmar. O silêncio na sala era total. Dava para ouvir a respiração das pessoas. O rosto do Fábio não ficou pálido, ficou cinza. Ele parecia ter envelhecido 10 anos. Beatriz tentou rir, um som estrangulado. Isso é um absurdo, é uma louca. Foi o meu sinal. Fiz um gesto para a porta. O oficial de justiça entrou, caminhou até o palco e, na frente de todos, entregou a intimação nas mãos dela. Beatriz, você está sendo intimada. Este é um processo por violação de sigilo de correspondência e danos morais, acompanhado de um pedido de liminar para a suspensão imediata da comercialização da sua obra. O flash das câmeras explodiu. As pessoas começaram a cochichar, os celulares todos se ergueram para gravar. Eu peguei o microfone de volta. Isso não é ficção, isso é um crime. E para não restar dúvidas, abri minha bolsa, tirei uma cópia da ata notarial e li em voz alta o trecho do meu e-mail e o trecho do livro. A prova. A humilhação dela foi pública, instantânea e televisionada pelos stories do Instagram de todo o mundo literário. Ela não disse nada, apenas olhou para o papel, depois para o Fábio, e o queixo dela caiu. O som do seu colapso foi o silêncio absoluto na frente de uma centena de pessoas. O resultado do processo foi devastador para ela. A liminar foi concedida no dia seguinte. O livro foi retirado de todas as prateleiras do país. A editora a processou por quebra de contrato e por ter omitido a origem ilícita do material. A carreira dela acabou antes de começar. Fábio pediu divórcio no mesmo dia. O escândalo destruiu a reputação dele na agência. Ele se tornou o publicitário que teve a vida exposta pela amante e foi desmascarado pela esposa advogada. Ninguém queria sua criatividade por perto. Hoje, meses depois, a poeira baixou. Recebi a indenização, que doei integralmente para uma instituição que apoia mulheres vítimas de violência psicológica. Eu não queria o dinheiro deles. Eu queria a minha paz de volta. Às vezes, eu olho pela janela do meu escritório e penso em tudo. A vingança não foi doce, foi justa, foi necessária. Porque, no fim das contas, a única pessoa que tem o direito de escrever a sua história é você mesma. A pergunta que eu fiz no final da história é para todo mundo.
Quando alguém tenta roubar a sua história, qual é o limite para lutar por ela? Você faria o mesmo no meu lugar? Conta sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês pensam.